aqui. Deu. Pronto, podemos? Sim, eu vou fechar aqui meu microfone e meu vídeo, tá? Que aí fica mais. Não tem risco de cair. Tá ótimo. Bom, então, queria primeiro me apresentar. Meu nome é Rebeca, eu sou ginecologista obstetra. Eu fiz faculdade na Unirio, fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia na UFRJ. Eu fiz pós-graduação em uroginecologia, que é uma área específica dentro da ginecologia que estuda distúrbios do assoalho pélvico. Fiz mestrado na mesma área, na Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, onde agora eu faço doutorado também. Eu fui residente da maternidade escola, então eu trabalhei durante a minha residência e depois eu fui staff durante alguns anos também da maternidade escola. E apesar de trabalhar muito dentro da uroginecologia, uma vez que, né, é a minha área de subespecialidade, né, de subespecialização, eu trabalho no Hospital Federal de Ipanema, onde eu coordeno a residência médica de lá, inclusive de ginecologia e obstetrícia, e sou chefe do setor de uroginecologia lá. Só que eu falo que a obstetrícia como se diz, é o meu vício, né, a minha cachaça. Eu amo, né, pré-natal, eu amo parto, eu amo esse contato, né, com a gestação. Na verdade, eu escolhi ginecologia e obstetrícia pela obstetrícia, né, inicialmente. E aí, durante a minha residência, é que eu conheci um pouco mais, né, a vida do ginecologista e a uroginecologia propriamente dita, que aí, tanto é que eu acabei enveredando por esse caminho. E aí eu queria muito agradecer, tá, o convite para estar falando, né, sobre esses temas que eu adoro, que é parto e pós-parto. Eu acho que depois que eu fui mãe, eu passei a ver todo esse processo da gestação, né, do parto e do puerpério de outra forma, e eu acho que isso é bem legal, né? Eu achava que eu sabia muita coisa, mas eu sabia muita coisa na teoria. Eu acho que quando a gente vive esse processo é muito diferente. E a gente passa a perceber algumas nuances importantes e dar algumas dicas, né? Obviamente, de como a gente conseguiu superar alguns obstáculos que apareceram no caminho, tá? Então, eu queria agradecer muito a Gerando Confísio para estar falando aqui um pouquinho com vocês, dividindo um pouquinho do meu conhecimento a respeito desse mundo, tá? E qual é a importância da gente ter, né, da gente conhecer sobre parto e puerpério? Por que a gente precisa estudar isso, né? Eh, a primeira coisa, né, que a gente precisa ter em mente é que a obstetrícia ela vem mudando, né, ao longo dos anos. Graças a Deus a gente tem evoluído, né? E assim, a gente veio, né, de uma obstetrícia, infelizmente, com algumas práticas que não eram sustentadas por evidência, ou seja, não tinham evidências de que aquilo melhorava o desfecho tanto para a mãe quanto para o bebê. E eram práticas, algumas vezes, que causavam algumas complicações que eram bastante ruins, né, do ponto de vista reprodutivo, inclusive, sexual, enfim, né, e alterava muito, e poderia, né, alterar muito a evolução, principalmente no puerpério, na mulher. Tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa saber é que esse conhecimento ele dá empoderamento no sentido de dar conhecimento, poder de decisão, né, baseado no nosso conhecimento. Então a gente sabe pelo processo que a gente está passando, a gente sabe o que esperar, a gente entende tudo aquilo que está acontecendo com o nosso corpo e a partir daí a gente consegue decidir aquilo que é melhor para a gente, tá? É, é óbvio que a parte do conhecimento técnico, né, enfim, na gestação a gente não vai conseguir ter, né, todos os conhecimentos técnicos, mas a gente consegue entender o processo que a gente está passando de uma forma muito mais tranquila e tomando decisões muito mais assertivas, né? Além disso, né, isso reduz a ansiedade e o medo, porque tudo que a gente não sabe, aquilo que a gente não entende, a gente fica com medo, a gente fica com receio. Qual é o principal medo, né, do parto normal? É a dor, né? E aí a gente não sabe que dor é essa, a gente não sabe quanto tempo que vai demorar, como é que aquilo vai acontecer, como é que aquela criança vai sair de dentro da gente, né? E isso gera muita angústia, né? E, obviamente, quando a gente conhece todo esse processo, a gente diminui essa ansiedade, diminui esse medo. Um outro aspecto importante é a participação ativa no pré-natal.
Por quê? Porque a partir daí, a gente consegue dizer para o nosso obstetra ou para a nossa enfermeira obstétrica, enfim, para quem vai fazer, né, o acompanhamento do parto, o que que a gente de fato espera, né? Porque às vezes é isso, às vezes a expectativa que o profissional de saúde tem em relação, ao seu parto é diferente daquela expectativa que você tem, né? Então por isso que muitas vezes a gente fala sobre plano de parto, não é que assim, seja um delírio, não, é como você imagina, e cada um tem o seu parto ideal na mente, né? É óbvio que, assim, a gente sempre vai tentar, como profissional de saúde, sempre vai tentar, propor para a paciente aquilo que ela, né, deseja, nem sempre a gente mas nem sempre a gente consegue, mas a gente precisa saber o que que ela está desejando, né? Então isso faz com que a gente, o conhecimento faz com que a gente participe ativamente do pré-natal. Além disso, promove o vínculo mãe-bebê. Como isso é possível? Porque você conhece, você sabe pelo que você está passando, você sabe que quando você estiver amamentando, você vai sentir algumas cólicas, então aquele desconforto faz parte do processo, né? Você entender que, assim, às vezes você está exausto, você só vai abraçar ali o bebê e você vai estar inundada de ocitocina e vai sentir aquele sentimento, geralmente, né, de aconchego, de não, eu quero ficar aqui com ele pertinho, mas às vezes pode não acontecer, pode você estar tão cansada e tudo bem, entendeu? Então você consegue, entender que não existe uma regra para tudo, você consegue entender que existem nuances, né, tanto no parto quanto no puerpério que fazem com que a gente adote determinada postura ou não. E aí, isso diminui a nossa culpa, o nosso sentimento de culpa e melhora o nosso vínculo com o nosso bebê. Além disso, né, o conhecimento prepara para os desafios pós-parto, né, então as dificuldades de amamentação, as dificuldades de implementação de rotina, as possíveis complicações como mastite, infecções, enfim, isso, o sangramento, infecções urinárias, também, ou seja, a gente já sabe o que mais ou menos pode acontecer, e a gente diminui, obviamente, a nossa ansiedade, o nosso medo em relação a essas possíveis complicações, tá? O autocuidado adequado, ou seja, o que a gente precisa fazer, né, principalmente nesse período para, se cuidar, porque não adianta, né, a gente foca muito sempre no bebê, do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa fazer por ele, mas a gente precisa fazer coisas pela gente, para manter a nossa saúde física e mental, psicológica, para conseguir dar conta, né, do cuidado de um recém-nascido, da amamentação, se for do nosso desejo, né, enfim, de todo esse processo, tá? E a consciência sobre as possíveis complicações que às vezes acontecem, tá? Então, o conhecimento ele capacita, né, a gestante a se tornar uma participante ativa na própria jornada da maternidade. E aí, obviamente, ela vai ter uma experiência mais positiva, saudável e bem informada. E aí, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é que o parto, né, parece que assim, o parto é o quê? Começou a contrair, ou a bolsa rompeu, enfim, né, e a criança nasce, né, e que o o canal, né, de parto é um tubo que a criança passa, como se fosse um túnel, e não é, tá? A gente precisa entender que para o bebê nascer por um parto normal, por um parto vaginal, você precisa ter motor, que é contração uterina, você precisa ter um trajeto adequado, ou seja, né, ele passa pela pelve materna e a gente precisa saber como é essa pelve, e você precisa do bebê. E o bebê, ele faz diversos movimentos, como eu vou explicar para vocês, para justamente nascer, tá? Então a primeira coisa é, a pelve materna, ela tem esse formato de J, tá? Ela não é um tubo perfeito, né? O bebê ele precisa fazer esse movimento aqui, né? Ele precisa passar por esse canal todo e, obviamente, ele faz algumas movimentações de rotação, de cabeça, de ombro, para conseguir passar por essa pelve, tá? E existem vários tipos de pelve óssea, ou seja, o osso. Eu não estou falando aqui de colo de útero, não estou falando de útero, de nada disso. Eu estou falando de osso. O bebê tem que passar, né? Tem que ter as partes moles que a gente chama, né? Que é a musculatura, enfim, os tendões, tudo isso, eles se adaptam. Agora, osso não se adapta. No máximo, né? O cóccix ele faz uma leve flexão para a passagem do bebê, né? E a parte da sínfise púbica, ela dá uma leve aumentada, mas é isso, né, o osso em si, ele é estático. E a pelve materna, ela pode ter vários formatos, e isso pode dificultar ou facilitar a passagem do bebê.
tá? Geralmente, o formato da pelve materna é um formato ginecoide, né? Vem de gineco, vem de feminino, que ela é assim, mais redondinha, mais arredondada, tá? Mas existem as pelves androides, que tá vendo que agora o diâmetro, né, antero-posterior, ou seja, né, da frente para trás, aqui pensando, né, que aqui é a sínfise púbica, o pub, e aqui o cox, né? Então, esse diâmetro antero-posterior é maior do que o látero-lateral, né? E aí, obviamente, a cabeça do bebê ela tem que passar de uma forma diferente do que a cabeça que passa por aqui. Tem que estar, né, encaixada de outra forma. A bacia, né, antropóide, ela já tem um outro formato, é um formato de coração, tá? E que, obviamente, tem dificuldades, né? Esse bebê vai ter dificuldades para passagem. Você vê que ela vai afunilando, né? É, ela é diferente da bacia ginecoide. E, por fim, a pla티peloide, que é essa bacia cuja, né, o diâmetro lateral é extremamente maior do que o antero-posterior e que também traz algumas dificuldades para a saída do bebê. Tá, mas e o bebê? Né? O bebê ele pode estar em diversas posições e isso também vai alterar o mecanismo de parto, tá? A forma como ele vai nascer. Existe a situação fetal. A situação é, na verdade, a maior, né, o maior eixo do bebê em relação à bacia materna. Então, geralmente, o bebê está em situação longitudinal, ou né, com a cabeça para baixo ou com o bumbum para baixo, né? Então, ele geralmente está nessa situação longitudinal. Mas pode acontecer em algumas bacias, em alguns vícios, né, ósseos, que esse bebê esteja em em uma situação transversa, tá? E aí, a apresentação desse bebê, ou seja, o que ele apresenta para a saída, né, para a pelve, é diferente. Na situação longitudinal, é a cabeça ou a pelve. Na transversa, é o ombro, que a gente chama de apresentação córmica, tá? E a apresentação córmica em bebês a termo, ela o bebê ele não nasce, né, nessa posição, nunca, tá? Só bebês extremamente prematuros, tá certo? Ele não, porque não existe passagem, não existe um mecanismo, né, de pelve, enfim, de contração que permita essa passagem de um bebê a termo que esteja com a posição de ombro, tá? É, a outra coisa que a gente avalia no bebê é a atitude fetal. Como a maioria dos bebês, né, eles têm uma apresentação cefálica, né, eu coloquei aqui a atitude do bebê em posição cefálica, tá? Então, ele pode estar com a cabeça fletida, né, ou seja, com o queixinho aqui bem pertinho, né, do peito. Ele pode estar numa deflexão de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, tá? E no que isso aqui influencia no parto? Essas duas atitudes, a de flexão, completamente flexão, e a de deflexão de terceiro grau, elas diminuem o diâmetro cefálico. Esse diâmetro aqui que vocês estão vendo é em torno de 9,5 centímetros, tá? Lembrando que o bebê nasce com 10 centímetros. Então, você consegue uma, entre aspas, passagem do bebê. Agora, quando você tem essas deflexões de primeiro e de segundo grau, aí você tem um diâmetro né, do maior, um diâmetro cefálico em torno de 12,5 no caso da primeira e 13,5 no caso da segunda. Então, você vai ter uma dificuldade para aquele bebê conseguir sair. Então, às vezes, a atitude do bebê que não permite com que ele passe no canal de parto, que ele passe pela bacia, ok? Lembrando que toda vez que eu falar que não tem passagem, é passagem óssea, tá? É passagem pela bacia, sempre, tá? Além disso, o que que a gente avalia durante, né, o parto? A altura dessa apresentação. Então, eu não sei se vocês, né, enfim, já ouviram falar, o bebê tá alto, o bebê tá baixo. Enfim, sempre que a gente avalia a altura do bebê, a gente avalia em relação às espinhas isquiáticas, que é um ponto de referência nosso, né, da pelve, que a gente avalia durante o toque. Então, o toque não serve só para a gente ver o colo do útero.
tá? O colo serve para a gente ver a posição do colo do útero, se ele está mais posterior, se ele está mais anterior. Serve para a gente ver o quanto que ele está apagado, o quanto que ele afina, como eu vou mostrar mais para frente. Serve para ver o quanto que ele está dilatado. E serve para a gente ver também a altura da apresentação, se o bebê está muito lá em cima ou se o bebê já está aqui embaixo, tá certo? E também a posição desse bebê, a variedade de posição desse bebê. Ele está com a cabeça para onde? Está para o lado direito? Está para o lado esquerdo? Está transverso? Que posição que essa cabeça está? Por quê? Por que que isso é importante? Porque o bebê, geralmente, ele está nessa posição aqui, que a gente chama de occipito esquerdo anterior, tá? Ele geralmente está nessa posição quando ele insinua, quando ele encaixa, no início do trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, ele vai descer e vai rodar essa cabeça, tá? E vai ficar nessa posição, ai meu Deus, nessa primeira, né, que é a occipito anterior, tá certo? Então ele desce e vira para o occipito anterior para conseguir desprender. Se por acaso ele tiver, numa posição, por exemplo, transversa, ele vai precisar rodar, né, fazer uma rotação da cabeça para chegar na occipito anterior numa angulação muito maior. Aqui, que ele rodou 45 graus, aqui ele já vai ter que rodar 90 graus. Aqui, ele vai precisar rodar. Gente, já não estou nem boa em matemática, mas aqui ele vai ter que rodar muito mais que 90 graus. Aqui, 180, teoricamente, para nascer, né? Só que, o que que acontece? Muitas vezes, essas posições à direita e essa daqui, né, que é o occipito posterior, eh, são posições que demoram um pouco mais para o bebê nascer. Ele pode nascer em occipito posterior? Pode, ou seja, com a parte de trás da cabeça, né, batendo ali no osso do cóccix? Pode. Pode acontecer dele nascer assim, mas são partos que demoram mais. Por que que isso aqui é importante? Porque quando a gente sabe a posição que a cabeça do bebê tá, a gente consegue, né, orientar a mãe a fazer determinados movimentos durante o trabalho de parto para ajudar nessa rotação da cabeça. E aí, com isso, acelerar o trabalho de parto ou diminuir o tempo de trabalho de parto, tá certo? E além disso, nem sempre o bebê vai estar, eh sinclítico, aqui tá sinclitismo, né, mas ele vai estar sinclítico, ou seja, com a cabeça retinha. Às vezes, ele tá com a cabeça um pouquinho mais para anterior, às vezes ele tá um pouquinho mais para posterior, e às vezes a gente precisa ajustar, né, essa posição da cabeça para o bebê nascer da forma correta, senão ele vai ficar batendo com a cabeça ou no pube ou no cóccix e não vai conseguir nascer, tá. Então a gente também tem algumas manobras para ajustar, né, essa posição da cabeça fetal. Ok? Então, finalmente, o que que é esse mecanismo de parto, né? Eu dividi assim didaticamente em alguns, né, alguns livros, né, dividem dessa forma, mas isso aqui não é uma coisa estática, tá? Esse mecanismo de parto é uma coisa dinâmica e, as fases elas podem se complementar, se juntar, principalmente nas pacientes que são multíparas, tá? Ou seja, que tem mais de um que já tiveram um parto e vão ter o segundo ou o terceiro, por isso que acaba sendo mais rápido, o organismo meio que sabe o que que precisa fazer e o caminho meio que está mais livre, e aí o bebê vai mais rápido, tá? No geral, tá? Mas não é uma regra. Então a primeira coisa que o bebê faz, né, então aqui, ele estava aqui com a cabeça não insinuada, o que que é isso? Ele não estava encaixado, ele está lá de boa, né, suave na nave, dentro da bolsa, tá tudo certo, só que começaram a ter algumas contrações, ainda meio irregulares, né, até que de repente começaram a ficar mais regulares, e aí o bebê insinua, ou seja, ele se encaixa e começa a descer. Tá vendo que aqui, ó, a cabecinha ela estava um pouquinho mais, né, para lateral e ele começa a ficar um pouquinho mais retinho, né? Então ele vai insinuando, ele vai se encaixando, vai descendo e vai fletindo, vai ficando com a cabeça cada vez um pouco, né? Transformando isso aqui, esse diâmetro da cabeça cada vez menor para conseguir passar no canal de parto. Tá certo? Depois disso, né, a rotação interna, que é aquele movimento que eu falei, ele sai dessa, né, occipito lateral, a occipito esquerdo anterior para uma posição, né, mais anterior, anteriorizada, até que ele faz a rotação completa e o início da extensão, porque o bebê, estão vendo que ele como se faz um rebote aqui no osso do pube, tá? Então ele desprende olhando para cima. Tá certo? Até que ele tenha extensão completa
e o desprendimento do polo cefálico. Só que, depois que ele nasce, ele gira, ele restitui, que a gente chama, ele volta para a posição meio lateralizada que ele estava. Então, a cabeça, tá vendo? Ela volta para a lateral. E aí começa, a gente chama, né, de desprendimento, né, a restituição ou rotação externa, né, da cabeça e a rotação interna do ombro. Por quê? Porque aí agora é o ombro que tem que sair. Então, sai primeiro o ombro anterior e depois o ombro posterior, tá certo? Então, é insinuação, descida com a rotação interna, né, da cabeça, o desprendimento do bebê com a deflexão e a restituição, a rotação externa da cabeça e a rotação interna dos ombros, que a gente chama de rotação interna das espáduas, tá certo? Esse é o mecanismo de parto que geralmente acontece em 90% das vezes. É óbvio que isso é diferente, né? Esses movimentos são diferentes para as outras posições e também é diferente para o mecanismo de parto pélvico, ok? E quais as fases do trabalho de parto? A gente divide o trabalho de parto em pródromos, né? A fase latente, a fase ativa do trabalho de parto, o período expulsivo ou expulsão, a dequitação, que é a saída da placenta, e a gente tem a golden hour, que é a hora de ouro. Tá? Então, o que que são os pródromos de trabalho de parto, ou o falso trabalho de parto, que leva a maioria das mulheres às maternidades de forma precoce, né? É uma fase em que as mulheres elas têm umas contrações irregulares, tá? Mais desconfortáveis, sim, e essas contrações irregulares, elas podem começar dias ou semanas antes do trabalho de parto propriamente dito. São as chamadas contrações de Braxton Hicks. Tá? Então, o padrão é irregular. Ela tem uma contração aqui, daqui a 10 minutos tem outra contração, aí daqui a 20 minutos tem outra, aí daqui a 5 tem mais uma. Então, ela não tem um padrão de regularidade, tá? Mas elas ajudam a preparar esse colo para o parto, porque o colo ele precisa sofrer várias modificações para, inclusive, né, a dilatação, que é uma delas, para o bebê poder passar, tá? Então, por mais que elas preparem o colo, elas não dilatam o colo, elas só vão amadurecer esse colo. Elas são acompanhadas por dores nas costas, um desconforto abdominal, às vezes uma sensação de pressão, caso esse bebê, né, acabe se insinuando, ou seja, caso ele desencaixe, então dá uma sensação de pressão, e ajuda a preparar o colo para o trabalho de parto real, que a gente chama de amadurecimento, e também para a insinuação, para a descida do bebê na pelve. Então, quais as características do pródromo de trabalho de parto? A primeira é a irregularidade em termos de intensidade, ou seja, uma hora vai estar mais forte, uma hora vai estar mais fraca, né? Essa contração é maior, aquela é menor. A duração, agora dura 10 segundos, a outra dura 30 segundos, a outra dura 15 segundos. E o espaçamento, é uma agora, uma daqui a 20 minutos, uma daqui a 15, uma daqui a 5, tá? A localização, geralmente é na parte frontal do abdômen ou um desconforto nas costas. A intensidade, que ela é menos intensa, mas isso não significa que ela não seja desconfortável, ela é desconfortável sim, muitas vezes, tá? A duração, né, que pode demorar alguns segundos ou minutos, mas não tem um padrão muito consistente. E, além disso, ela varia com a atividade. Então, assim, quando você faz alguma atividade física, você dança, você caminha, enfim, geralmente ela aumenta, tá? Mas o repouso, ele não interrompe completamente. Então, a paciente fica desconfortável o tempo inteiro, né? Porque fica ali contraindo uma vez ou outra, e aí é desconfortável, nada teoricamente melhora. Algumas medicações podem melhorar, mas assim, nada para parar especificamente. Mas toda vez que você se movimenta, piora, tá certo? E uma outra característica é que não modifica o colo uterino. E se não tem, né, dilatação, não tem dilatação, então provavelmente, né, não tem uma contração eficaz, tá certo? Então, não tem uma progressão para o trabalho de parto ativo. Ah, Rebeca, mas então eu tô lá sentindo um monte de contração irregular, eu já tô com 40 semanas, eu já não sei mais o que fazer, o que que eu posso fazer? Gente, dança. Sabe aquelas dancinhas do TikTok que o povo fica postando a beça, enfim, que agora está super na moda, né? O médico que dança com a paciente no meio do, entre aspas, trabalho de parto. Na verdade, ele não está dançando no trabalho de parto, ele está dançando nos pródromos de trabalho de parto, no máximo na fase latente, tá? Porque a paciente em trabalho de parto, ela não consegue de jeito nenhum fazer isso. Aliás, ela quer, a última coisa que ela quer é ouvir música às vezes, entendeu? Então, assim, no pródromo de trabalho de parto,
vai namorar, vai, enfim, vai descansar, ou então, se você quiser, né, ver se a coisa vai engrenar, vai dançar, vai fazer uma atividade que você gosta. Tá certo? Eh, Aí a gente passa para a fase latente do trabalho de parto. O que que é a fase latente? É uma preparação, né, para o trabalho de parto propriamente dito, para a fase, né, ativa do trabalho de parto. Então a gente vai começar a ter contrações uterinas mais regulares, que são desconfortáveis, mas geralmente são toleráveis, tá certo? Então as contrações, elas passam a ser mais regulares, ela tem um espaçamento, né, mais fixo, mas elas são menos intensas do que da fase ativa do trabalho de parto, tá? Geralmente na fase latente, a duração é entre 30 e 45 segundos de cada contração, e a regularidade varia ali de 5 a 20 minutos, tá certo? Então, ou seja, senti uma contração ela dura mais ou menos uns 30, 40 segundos, daqui a 5 minutos eu sinto outra, daqui a 5 minutos eu sinto outra, daqui a 5 minutos eu sinto outra. Então, assim, ela tem uma regularidade, tá certo? A dilatação cervical, que aí começa, obviamente, né, são contrações mais efetivas, e aí começa a dilatar o colo do útero, e varia essa dilatação de 0 a 4 centímetros. Mas isso é um processo gradual, e eu coloquei aqui bem característico que pode demorar várias horas, tá certo? Então, quando alguém falar assim para você: "Ah, eu fiquei 36 horas em trabalho de parto", não. Provavelmente ela teve um pródromo mais, né, prolongado, ela teve uma fase latente mais prolongada, mas a fase ativa propriamente dita, certamente não durou 36 horas, porque ninguém aguentaria isso, tá? Geralmente são fases ou pródromos ou fases latentes mais prolongadas. O desconforto é moderado e ocorre durante as contrações. E é muito interessante, porque assim, você contrai, você sente a dor, mas a contração parou, tá de boa, você tá de boa, você tá tranquila, você não sente mais o desconforto, tá. E esse desconforto geralmente é na parte inferior do abdômen, nas costas, ou então a pressão pélvica, né, se o bebê já estiver insinuado. E ela possibilita atividades normais entre as contrações. Então, assim, na hora que está contraindo, olha, para de falar, fica quietinha, daqui a pouco ela volta, aí continua conversando com você. E isso aqui é muito interessante, porque muitas pacientes quando, né, "Ai, não sei se tá na hora ou se não tá na hora de ir para maternidade, né, tal, não sei se estou na fase latente, se eu não tô, enfim, não quero ir muito antes". E aí a paciente me liga, eu falei assim: "Na boa, você tá me ligando, você ainda não tá na fase ativa", porque a pessoa é impossível você falar na fase ativa do trabalho de parto. Então, assim, a partir do momento que a parceria, né, o marido, a esposa, ou enfim, a namorada da gestante, liga e fala assim: "Ela não consegue falar", opa, aí acende pode ser que agora ela esteja realmente na fase ativa, tá certo? Porque ela não consegue mais fazer as atividades normais, tá certo? A duração, várias horas, principalmente no primeiro parto, tá certo? Eh Lembrando que em múltiplas tudo geralmente acontece mais rápido. E a recomendação na fase latente é permanecer em casa, tá certo? É desconfortável? É. É é ruim? É desconfortável, não é um momento, né, você não fica, 100%, né, o tempo inteiro, mas é tolerável, tá certo? Então permanece em casa, relaxa, descansa, né, se hidrata, ingere comidas leves, tá certo? Coisas que sejam de fácil digestão, porque se você entrar na fase ativa do trabalho de parto, você vai ficar enjoado, você pode acabar vomitando, e aí é um desconforto maior, já tem um desconforto da dor, aí vomita, é muito mais complicado, tá? E tentar algumas práticas de relaxamento, tem gente que gosta, né, de ouvir mantras, de ouvir música, pode, né, e deve, né, usar o banho quente, chuveiro, banheira, o que você precisar nessa fase, você pode lançar a mão. E aí, qual é a expectativa, né, que geralmente quando a gente fala assim: "Ah, banho quente na banheira", qual é a expectativa que a gestante tem, né, que vai ser aquela coisa assim: "Ah, estou aqui na banheira linda e maravilhosa, né, curtindo". A realidade é totalmente diferente. Você se sente desconfortável, está sentindo dor, ainda não é aquela dor excruciante, mas assim, não não tá 100%. E é um momento bastante, assim, que começa a dar medo, porque você sabe que está chegando em no trabalho de parto ativo, na fase ativa do trabalho de parto. Então é um pouco meio solitário e, né, e você sente esse desconforto também, tá. Então não tenha expectativa que você vai ficar linda e maravilhosa na banheira, porque você vai acabar se frustrando, ok. E é extremamente importante o apoio
dos profissionais de saúde que estão envolvidos, né, no cuidado dessa gestante, da parceria dessa gestante, dar apoio nessa fase, que essa é a fase, talvez, de maior dificuldade para a gestante manter, eh, a sua a sua força de: "Ah, não, eu quero, é isso que eu quero, vai dar tudo certo". Geralmente, assim, é uma fase que você não vê muita modificação, né, "Ah, o colo não está dilatando, mas eu estou contraindo e eu estou desconfortável". Então, muitas vezes, isso é ruim, né, do ponto de vista mental, e a cabeça é muito importante, né, em todo esse processo do parto. Então é muito, muito, muito importante que a sua rede de apoio esteja ali com você, seja no telefone, enfim, as pessoas na sua casa que te ajudem para você não ir antes do momento necessário para a maternidade, porque a gente já sabe que quanto antes a gente vai para a maternidade, se principalmente for na fase latente, a chance de intervenção é muito grande. "Ah, Rebeca, quais são os problemas de intervenção?". Toda intervenção tem um problema, desde a intervenção que você acha que é mais boba, até intervenções maiores como cesariana, tá. Então tudo tem risco, tá certo. Então quanto antes, quanto antes você for, maior o risco de você sofrer algum tipo de intervenção que não seria necessário caso você esperasse um pouco mais em casa, tá certo. Finalmente, a fase ativa do trabalho de parto. É aquela hora que, assim, não tem nada que vá fazer o processo parar, tá certo? Então, a dilatação do colo acontece de forma mais rápida, a contração uterina, ela é muito mais intensa, tá? Ela demora mais, ela é mais frequente, né? Ela dura em torno aí de 1 minuto cada contração, e as contrações são bem mais frequentes, a cada 2, 3 minutos. Vai da dilatação de 4 até 10 centímetros, que é quando o bebê nasce. Então, assim, a paciente passa a ter desconforto na região pélvica. Às vezes, se o bebê estiver muito baixo, ela pode ter sensação de puxo, de necessidade de empurrar, e tudo bem. Ouça a primeira coisa que, assim, eu aprendi com a maternidade é: ouça o seu corpo. Ouça a sua voz interior, porque ela vai te dizer o que fazer. "Ah, isso é bobagem, ah, não tem". Tem. Olha que eu sou uma pessoa de evidência científica, eu estudo, fiz mestrado, doutorado, mas, assim, existe um conhecimento intrínseco nosso, né, do corpo feminino, que é uma coisa que não tem explicação, tá. Então a gente sabe, sem saber, do ponto de vista consciente, o que fazer. A gente não sabe porque a gente sabe, mas de fato, a gente vai fazer o que é necessário, tá certo? Então, se você sentir vontade: "Ai, mas eu só tô com 6 centímetros e eu tô com vontade de fazer puxo", tudo bem, tudo bem, segue seu corpo, porque provavelmente é isso que seu corpo está precisando naquele momento. "Ah, mas eu posso ficar cansada", pode ficar cansada no trabalho de parto, mas ouça seu corpo, porque pode ser que era isso que seu corpo precisava naquele momento, para você sair do 6 para o 10 para o nascimento, entendeu? Então não se prenda a regras, né, enfim, coisas que as pessoas falam, né, que acham que leram num livro, porque, assim, é tudo muito bonito na teoria, né, e é tudo muito lógico, mas, o instinto do nosso corpo, ele fala muito mais alto nessa hora, tá. Além disso, a importância do apoio, né, contínuo, conforto tanto emocional quanto físico durante as contrações, tá. Tanto da equipe, né, quanto, obviamente, da pessoa que a paciente, né, solicitar para ser seu acompanhante. A monitorização constante, né, para avaliação do progresso da dilatação e também do bem-estar materno-fetal, tá. Então a escuta do bebê, avaliação da pressão materna, né, enfim, precisa ser feita, tá certo. E, existe a fase da transição para expulsão, que aí são as contrações com intensidade máxima, tá certo. E, geralmente, nessa transição para expulsão, a gente tem um gap, a gente tem um período que é mais ou menos o seguinte: parece que o corpo ele entende que a mulher precisa daquele sprint final, que ela precisa, assim, sabe quando você tá naquela corrida, tal, não sei o quê, putz, você já tá quase acabando e até que vem um gás, sabe lá Deus de onde, e a coisa flui. Então, a mesma coisa acontece nesse período de transição. As contrações, elas meio que dão uma parada. E aí, geralmente, quando, né, a equipe não tá tão alinhada, ela fica com medo. E aí é aqui que entra a ocitocina, tá.
mas isso é comum de acontecer. Por quê? Porque a mulher ela precisa descansar um pouco de todo aquele processo para iniciar o período expulsivo, para iniciar as forças, né, para o nascimento, para o desprendimento do bebê. Então, assim, geralmente nessa fase, no final dessa fase, as contrações dão como se fosse uma murchada. E tudo bem, tá? Não fica nessa expectativa de que, tipo assim, não, vai ser da fase ativa, vai período expulsivo e nasceu, tá? Porque isso, infelizmente, é só na novela. E aí a recomendação é mudar de posição para otimizar o trabalho de parto. E aí aqui, ó, eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que foi muito importante para mim. E eu não estou falando isso porque eu estou num grupo de fisioterapeutas não, tá. Eu estou falando porque realmente foi muito importante para mim. Eu descobri durante a minha primeira avaliação, fisioterápica, né, que eu tinha um desalinhamento da minha bacia, né, e aí com isso eu fiz alguns exercícios, enfim, fiz algumas mudanças posturais durante, né, o final da minha gestação, para justamente o quê? Eh, alinhar um pouco mais, e aí aquele tubo que já nem era um J, era uma coisa meio S, meio J, virar um J para o meu bebê nascer, tá. Eu tive filho de parto normal. Eh e aí, o que que eu aprendi nessas sessões de fisioterapia? Eu aprendi quais são as posições, baseado na altura do meu bebê e na posição que o meu bebê estava, que eu poderia adotar durante o meu trabalho de parto, para ajudar esse meu bebê a rodar e a nascer. Mas baseado o quê? Na minha bacia, baseado na minha pelve, entendeu? E não baseado no que, enfim, eu ouvi falar, enfim. Era baseado no que eu tinha, né, e obviamente baseado na posição que meu bebê estava, tá certo? Então isso ajudou muito no meu trabalho de parto. Eu tive um parto induzido, que aí, né, geralmente demora absolutamente muito mais, mas assim, a fase ativa do meu trabalho de parto, né, eu posso dizer assim, durou acho que 5 horas, entendeu? Que para primeiro pra primeiro filho, é muito pouco, tá certo? E meu filho nasceu com 4,45 kg, tá? Bom, enfim, então a recomendação é sempre tentar mudar a posição para otimizar o trabalho de parto. E às vezes: "Ah, Rebeca, eu não tenho condições de fazer fisioterapia", ou então, enfim, não tive acesso, porque às vezes, né, infelizmente as pacientes não têm. Ouça o seu corpo, porque às vezes a gente adquire algumas posições durante o trabalho de parto, que é o que o nosso corpo está pedindo. Então tenta encontrar uma posição menos desconfortável para você. Por isso que é tão importante caminhar, por isso que é tão importante ficar mudando de posição, porque vai ter uma posição que você vai se sentir mais confortável, e geralmente essa posição é o que seu corpo precisa para o seu bebê fazer os movimentos para o nascimento, tá certo? Então caminhar, balançar os quadris, usar a bola de pilates, né, a bola de parto, podem te ajudar nesse processo da fase ativa, ok? E por fim, né, o período expulsivo ou expulsão, o nascimento do bebê, né, ele começa com a dilatação cervical completa, com 10 centímetros, a sensação de puxo, com essa necessidade de empurrar, isso é instintivo realmente, assim, não tem como, você sente a vontade de empurrar. As contrações são intensas, tá, mas elas são um pouco mais espaçadas, que é para você justamente respirar, né, entre uma contração e outra. Pode ser necessário o puxo dirigido, caso a paciente tenha, feito analgesia de parto, tá, porque aí às vezes essa sensação de puxo fica um pouco, obscura, né, a paciente pode não sentir tão bem. Então, às vezes, a equipe fala: "Olha, agora está contraindo, tal, não sei o quê, agora teoricamente você sentiria a sensação de puxo, então vale a pena fazer a força", tá certo? Uma outra coisa bem legal, né, é que algumas equipes, né, têm um espelho ou então orienta, né, ou fala para paciente: "Você não quer tocar aqui para a cabecinha do bebê?", porque a gente já começa a sentir, né, e às vezes isso encoraja a mãe a fazer a força, enfim, ver o que que de fato, né, qual é o movimento que ela faz que ajuda nessa expulsão, tá certo? O apoio contínuo, né, e o encorajamento, né, então sempre tem que estar ali, porque é a fase final, é o sprint final, e aí, enfim, a gente tem que encorajar a mãe a a manter o foco, né. Tentar, né, encontrar uma posição ideal para paciente parir, então ficar de pé, agachar, utilizar barra de apoio, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. O monitoramento fetal sempre, então a cada 5 minutos a gente vai escutar o batimento do bebê antes, durante e depois da contração, para a gente ver se o bebê tá bem, tá certo. E até o nascimento do bebê e o contato pele a pele com a mãe, que é o que todo mundo, preconiza, tá certo.
A fase expulsiva é um momento muito intenso, tá? E é uma mistura de esforço, emoção e muita expectativa, né? Que tá todo mundo esperando esse momento. E aí, aqui tem um videozinho, é bem curtinho, não tem o nascimento não, tá? Mas é só para vocês entenderem que, assim, o período expulsivo não é eu fiz 2, 3 forças e nasceu, não, tá? É um período longo, tá? Então você vai fazer várias forças até o seu bebê nascer. Por quê? Porque, graças a Deus, a gente não faz uma força e o neném nasce, porque se isso acontecesse, isso explodiria as nossas fibras musculares. As nossas fibras musculares do assoalho pélvico, nossos músculos do assoalho pélvico, eles precisam de um tempo para se adaptar, né? Para ter um estiramento tal, para a passagem do bebê sem as fibras se romperem. Tá certo? Então, assim, o bebê ele vai se adaptando, ele vai descendo aos pouquinhos, para justamente não causar nenhum problema, né, no assoalho pélvico materno, tá bom? Então é devagar, tá? Mas é devagar e sempre. Bom, e aí tem a dequitação placentária, que é a saída da placenta, né, que é o processo de liberação da placenta do útero pós o parto. A paciente vai sentir algumas contrações, geralmente alguns minutos depois da saída do bebê. E aí, a gente pode solicitar ou não que a paciente faça um leve esforço para a saída da placenta. A gente sempre vê se a placenta está íntegra, né, se não ficou nenhum pedaço, porque pode acabar acontecendo, e aí se tiver algum pedaço lá dentro, precisa tirar esse pedaço, senão pode causar infecção, pode dar hemorragia, porque o útero não consegue contrair com esse pedaço de placenta lá dentro de forma adequada, né, ele não contrai de forma adequada. Tem que monitorar continuamente essa paciente, tá, para avaliar se não vai ter um sangramento pós-parto, tá certo? É preconizada a administração de ocitocina intramuscular nesse momento para diminuir o risco de hemorragia pós-parto, tá? Isso é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, tá certo? Isso é protocolo mundial, tá certo? E aí o registro e descarte adequado após a permissão da mãe da placenta. Tem mãe que leva para casa, enfim, tem mãe que faz print de placenta, enfim. Mas o que a mãe decidir, ela faz com a placenta, tá certo? A dequitação é uma parte natural do pós-parto, né? E deve ser acompanhada do monitoramento para garantir a segurança e o bem-estar da mãe. E por fim, a golden hour, né? Então, seu bebezinho nasceu e aí, finalmente, né, vou poder ficar ali no aconchego da mamãe, tá certo? Então, a golden hour são todos os cuidados, né, que a gente precisa promover, que a gente faz, né, para promover esse vínculo, né, mãe-bebê e assegurar a saúde dos dois, tá certo? Então, geralmente, o bebê nasceu bem, contato pele a pele. Por quê? Porque isso promove calor, conforto e ajuda a regular a temperatura do bebê. O bebê ele estava lá dentro, ele tinha uma temperatura ambiente, né, de 36, 37 graus, às vezes até mais, né, porque a mãe já tá suando ali. Então, estar perto da mãe, do corpo da mãe, ajuda a manter a regularidade, né, da temperatura do bebê. Além disso, tem o clampeamento oportuno do cordão. A gente espera, né, geralmente, esse cordão parar de pulsar para todo o sangue que deveria estar com o bebê fique com ele realmente. Se a gente clampeia, né, antes desse período, geralmente aumenta o risco de desconforto do bebê, anemia, enfim. Então, o ideal é que a gente faça, né, clampeamento tardio, né, mas é oportuno do cordão. Geralmente dura em torno aí demora em torno de 1 a 3 minutos, tá certo? Incentiva a amamentação, né, o início da amamentação, então, não é que o bebê vai sugar loucamente, né, mas a gente testa alguns reflexos, né, de busca, né, e de sucção, já para melhorar, né, essa questão do vínculo materno, mas isso não é uma regra, tá? Se a mãe estiver exausta, tal, não sei o quê, deixa a criança lá um tempo, depois, em outro momento, você faz. O ideal é isso, mas a gente tem que sempre respeitar o momento da mãe também, tá? Avaliação da parturiente, né, então ver se está tudo bem, os sinais vitais, a estabilidade, sangramento, porque às vezes, né, lembrando que o bebê nasceu, né, a placenta está ali, vai dectar, e a gente precisa também avaliar se a mãe ficou bem, se o útero contraiu, se ela está tendo sangramento, se a laceração foi muito grande, né, tudo isso. Propiciar um ambiente calmo e tranquilo, né, porque aquele bebê, né, acabou de nascer, então a gente quer uma transição suave para o bebê. Eh, Evitar qualquer intervenção extremamente, não essencial, né, então a gente só vai fazer aquilo que for extremamente necessário naquele momento, né, então permitir esse ambiente mais natural, mais acolhedor, né, para justamente, né, aquela família se estabelecer, tá. E o suporte emocional com informações, né, e garantir que a família vai se sentir apoiada. E aí, uma frase, né, que os primeiros momentos eles são cruciais na formação dos laços e no estabelecimento de uma base emocional sólida para a família. Então, aquele início, aquilo ali é o início, né, a concretização física da de uma família.
Tá bom, Rebeca, mas quando é que eu vou para a maternidade? Né? Então, você pode, o ideal, né, seria que você fosse ou na fase ativa do trabalho de parto, né, então aquelas contrações a cada 3, 4 minutos durante, né, cerca de 40, 60 segundos, tá certo? Nos casos de ruptura de bolsa, ou seja, a bolsa rompeu. A bolsa, quando ela rompe, não é assim, tipo, ficou molhadinha minha calcinha. Não, o conteúdo vaginal, ele aumenta no final da gestação. Então, a sua roupa, ela vai ficar mais úmida. A bolsa, quando ela rompe, ela faz poça no chão, tá? Ela molha a roupa inteira, desce perna abaixo. Ela tem um cheiro muito característico, parece meio água sanitária, tá certo? E, geralmente, a coloração é clara, tá certo? Não existe um protocolo específico, né, de que, tipo assim, depois que a bolsa rompe, tem que correr para a maternidade? Não necessariamente, tá certo? Você pode demorar um pouquinho mais, pode pegar suas coisas, enfim, conversar com a sua equipe. Em alguns lugares, o protocolo é de 12 horas, né, depois que a bolsa rompe, porque a gente pode esperar a paciente entrar em trabalho de parto. É, Lembrando que a bolsa ela pode romper antes do trabalho de parto, ou seja, a paciente, né, não está contraindo nada, durante o trabalho de parto, ou seja, né, durante a fase ativa, ou no final, quando o bebê nasce, que a gente chama de parto empelicado, quando o bebê nasce dentro da bolsa, tá? Então, a ruptura da bolsa pode acontecer em qualquer um desses momentos. Caso ela aconteça antes do trabalho de parto, você pode esperar sim a paciente entrar em trabalho de parto, porque geralmente até as 20, né, até 12, 24 horas a paciente ela entra em trabalho de parto espontâneo, tá certo? Então não precisa fazer nada. Caso ela não entre, você discute, né, possibilidades de indução de parto para ela. Tá? Mas no caso de líquido meconial, o que que é líquido meconial? É quando o bebê faz cocô na barriga. Ah, Rebeca, então eu preciso sair correndo para ir para a maternidade? Precisa ser cesárea? Não necessariamente precisa ser cesárea, mas precisa de um acompanhamento mais de perto, tá? Do bem-estar do bebê. Então, vai provavelmente fazer uma castocografia, vai fazer uma ausculta mais próxima, vai avaliar, né, como é que esse bebê tá, porque a gente não pode assegurar que esse bebê está 100%, tá? Se tiver tudo bem, né, espera mais num ambiente mais monitorado do que em casa, tá certo? Então, conversar sempre com a equipe, né, qual que geralmente é o protocolo que eles utilizam. E, obviamente, para maternidade, no caso de alguma intercorrência, se tiver sangramento, tipo menstruação, isso não pode acontecer. Se achar que o bebê não está se mexendo, ou se sentir alguma coisa diferente e achar que é necessário para maternidade. Ah, eu não estou com essas contrações, mas eu estou sentindo muita dor. Ah, eu estou com muita dor de cabeça. Ah, eu estou vendo pontinho brilhante. Ah, eu não estou conseguindo comer, eu estou vomitando o tempo inteiro, estou sentindo. Enfim, o que você achar que está fora, né, da normalidade e que você achar que é necessário, vá. É melhor você ir do que não ir e depois se arrepender, tá bom? Ok, mas e o tampão? Bom, o tampão é ele é formado, né, de substâncias que são produzidas pelo colo do útero, tá certo? Muco, enfim, e células, sangue, e ele tá ali na região do colo. E quando o bebê ele insinua, ou seja, quando ele se encaixa, faz que nem pasta de dente, sabe quando a gente aperta o final da pasta de dente e sai? É a mesma coisa que acontece com o tampão. O bebê ele empurra o colo ali do útero, né, porque ele se encaixa, e aí faz o quê? Faz a saída desse tampão de muco. Ou seja, né, pode acontecer justamente naqueles próximos trabalhos de parto. Então, pode acontecer horas, dias, né, e até semanas antes do trabalho de parto propriamente dito. Então, o tampão não significa que você precisa ir para a maternidade, ok? E a dor? O que a gente pode fazer para melhorar essa dor? A primeira coisa é apoiar essa gestante, tá? Você vai precisar de apoio contínuo. Então, tenha ao seu lado pessoas nas quais você confie, né? Escolha muito bem quem vai acompanhar você durante o parto. É, Enfim, avalie se vale a pena, de repente, né, contratar uma doula para estar junto com você. Veja quem é a equipe que está com você, né? Veja, enfim, pelo relato de outras gestantes que já acompanharam que já fizeram, enfim, um acompanhamento de gestante, como foi esse acompanhamento. Um outro método para aliviar a dor, a liberdade de movimento. Então, você encontrar
né, uma posição que você se sinta mais confortável. O chuveiro, a banheira também são outras formas de aliviar a dor. Massagens, compressas, que podem ser quentes ou fria. Acupuntura, que não está tão disponível, mas pode ser utilizada para aliviar a dor. A vocalização, o fato de você vocalizar, né? Ah, é gritar? É, sim, sim, é gritar. É vocalizar, mas num sentido, um grito, mas um grito mais grave. Isso ajuda a relaxar, né, a região perineal e faz com que auxilie, por incrível que pareça, a dor e também, né, esse relaxamento ajuda no parto. A bola pode ser utilizada, técnicas de relaxamento e, por fim, analgesia de parto, tá? A analgesia de parto, eu botei por último por 2 motivos. Primeiro, ela é a última coisa que a gente deve utilizar, tá? Porque, como todo procedimento, né, tem riscos de complicação e, além disso, né, ela acaba diminuindo as nossas possibilidades em termos de outros métodos de alívio. Então, depois que faz a analgesia de parto, você não pode mais para o chuveiro, nem pode mais ir para a banheira, porque você fica com um catéter nas costas, tá? Lembrando que a analgesia de parto é diferente de anestesia. A analgesia é para melhorar a sua dor, tá? Então ela diminui a dor, mas ela não é para deixar você paralisada. Então, até porque você precisa se movimentar. A anestesia não, ela bloqueia, tem um bloqueio também motor, você não consegue andar, tá? A anestesia é o que a gente faz na cesariana, e não a analgesia. A analgesia você precisa, né, é, é quando você precisa de melhorar a sua dor durante o trabalho de parto. E em qual posição a gente vai parir? A que deixar mais confortável. Então pode ser em posição litotômica, que assim, a gente geralmente não aconselha, porque a gravidade né, não vai atuar, e também essa posição, né, tem um fechamento maior da pelve, porque você prende, né, o cóccix, e aí o cóccix ele não consegue fazer um movimento de abertura ali, né, da pelve durante o desprendimento do bebê, então a gente geralmente não recomenda, mas se você se sentir confortável assim, ok. De lado, em pé, e aí geralmente em pé a pessoa usa um rebozo, né, que é como se fosse um apoio, né, de tecido, né, no teto para segurar, às vezes pode utilizar, agachada, na banqueta, semi-sentada, de 4, enfim. Ah, Rebeca, em que posição que eu vou parir? Tenta, testa. A que você se sentir mais confortável é a que você vai parir. Ah, não tem nenhuma melhor, não tem nenhuma pior. Talvez a litotomia seja pior, realmente. Mas, se você se sentir confortável, é essa que você vai utilizar. E saiba, e converse com a sua equipe sobre isso, ok? E a laceração? O que a gente pode falar sobre laceração? Que toda mulher tem medo. Ah, vou parir, vai explodir meu períneo. Não, calma, muita calma nessa hora, né? A maioria das lacerações, 95% das lacerações são de primeiro e segundo grau. O que é isso? Ou vai fazer como se fosse um cortezinho na pele, na mucosa, sabe quando a gente se corta com faca, enfim, na rua, um ralado. Isso é laceração de primeiro grau. A laceração de segundo grau é quando já pega uma parte muscular. E aí também é só um ponto, tá? Geralmente pega o transverso aqui do períneo, pega o bulbo cavernoso e a gente faz uma anestesia local e dá um pontinho e tá tudo certo. O que a gente fica preocupado, e aí são 5% dos casos, são as lacerações de terceiro e de quarto grau. Aí que realmente pega uma parte do esfíncter anal e aí pode causar incontinência, fezes, flatos, enfim, né, aumenta risco de fístula e complicações mais graves, tá certo? Mas isso aqui é bem mais raro, geralmente está associado a partos com cristeler, ou partos, né, que foram instrumentalizados. Então, assim, isso aqui não é uma coisa comum, tá? 95% das vezes a laceração que vai ter é laceração de primeiro e de segundo grau. Lembrando, né, eu tive filho, meu filho nasceu de parto normal, 4,45 kg, eu tive uma laceração de primeiro grau, porque eu tive vários acompanhamentos, né, fisioterápicos, fiz massagem perineal, fiz compressa, né, para melhorar, para diminuir o risco de laceração de parto, que são as que têm evidência atualmente em termos de diminuir o risco de laceração. Então, massagem perineal e compressa quente durante o trabalho de parto, na região do períneo, diminui o risco de laceração de parto, ok? A episiotomia. Bom, a episiotomia é um procedimento cirúrgico para aumentar a abertura da vagina, tá certo? A gente faz não, né? Os obstetras fazem, alguns obstetras fazem no final do período expulsivo, na hora do desprendimento do bebê,
tá certo? Existem vários tipos de episiotomia, existem 7 tipos de episiotomia, mas as mais comuns são a mediana, né, que é essa primeirinha aqui, cadê? Essa primeirinha aqui, e a média lateral direita, tá certo? Tem a lateral também, mas essas são as mais faladas, né? A mediana muito mais nos Estados Unidos, aqui no Brasil é mais a média lateral direita. De acordo com a Febrasgo, né, algumas indicações de episiotomia seriam distócia de tecidos moles, ou seja, aquele períneo rígido, né, que o bebê não consegue passar, tá? Mas é uma coisa extremamente subjetiva, para facilitar o parto de um feto possivelmente comprometido, nos casos, ou seja, né, que o bebê, enfim, o batimento cardíaco fetal tá diminuído, enfim, né? Lembra que a gente tem a acomodação das fibras musculares, né? Ou seja, o processo de desprendimento do bebê é um processo lento para a gente não ter uma ruptura das fibras musculares. Então, teoricamente, se você corta essas fibras musculares, né, porque a episiotomia ela corta, né, mucosa e a musculatura transversa, superficial do períneo e bulbo cavernosa, você faria com que o bebê nascesse mais rápido. E aí, com isso, né, você poderia entregar esse bebê para o pediatra mais rapidamente e fazer os cuidados necessários, tá certo? Dificuldade para introduzir o fórceps ou o vácuo extrator, que são, né, instrumentos para abreviar o período expulsivo, tá certo? Nos casos de distócia de ombro, ou seja, nos casos que o ombro não está passando, para facilitar algumas manobras que a gente utiliza para tirar o ombro do bebê, e quando tem alto risco de laceração perineal grave. Tá? Essas, teoricamente, são as indicações da Febrasgo. Tem muita discussão a respeito de episiotomia, mas uma coisa é certa e, assim, não tem discussão. O uso rotineiro não é benéfico e deve ser evitado. Então, assim, não existe episiotomia de rotina. Se existir, é seletivo. E se for seletivo, tem que pensar muito bem em quem vai fazer e por que vai fazer, tem que explicar para a paciente por que vai fazer. Enfim, converse com a equipe, o motivo pelo qual ela está propondo qualquer tipo de procedimento, principalmente um procedimento cirúrgico, ok? A gente sempre avalia o bem-estar do bebê antes de, né, de todos aqueles cuidados de de contato pele a pele, né? Então, o bebê ele é avaliado pelo índice de Apgar, tá certo? Mas isso aqui eu vou deixar para pediatra. E caso esteja tudo bem, né, tirar uma nota entre 8 e 10, ele fica ali com a mãe e todos os cuidados são feitos ali, tá? O fórceps e o vácuo extrator são partos instrumentalizados, tá certo? Que a gente utiliza esses instrumentais para diminuir, abreviar o período expulsivo, tá? E por que a gente precisaria diminuir, né, esse período expulsivo? Primeiro, uma das indicações é a exaustão materna. A mãe não consegue mais fazer força, ela está exausta, ficou 3 dias em pródromos, aí depois teve uma fase latente gigante, enfim, um trabalho de parto que, pô, foi se arrastando e foi um parto induzido. A mãe não consegue mais fazer força. É uma indicação. Outras indicações estão relacionadas a doenças maternas, né? Doenças cardíacas descompensadas, então a mãe não pode fazer muita força, porque isso vai fazer sobrecarga no coração, tá? Algumas alterações cerebrovasculares maternas também podem fazer com que a gente precise lançar mão desses procedimentos. Disfunção neuromuscular materna também, quando o esforço é contraindicado ou também o paciente não consegue fazer. Nos casos de crise hipertensiva materna, então nos casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a gente pode também lançar mão para evitar com que essa paciente piora ainda mais a crise hipertensiva dela. E em relação ao bebê, a frequência fetal não tranquilizadora, o chamado sofrimento fetal, né? A gente não sabe se o bebê está bem ou não, a gente precisa tirar esse bebê para saber o que está acontecendo, se ele está bem ou se não está, e se ele não tiver, para a gente dar os cuidados adequados, tá certo? Então, essas seriam as indicações de fórceps e vácuo extrator. E para cesariana, eu dividi em 4 partes, né? Em relação ao bebê, em relação, né, à placenta e o cordão, em relação a quadros maternos e em relação ao parto, tá? Essas são as principais indicações, não são só essas, tá? Mas essas são indicações absolutas. A primeira é a frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, é o chamado sofrimento fetal. A apresentação córmica, como eu tinha falado, apresentação de ombro, que o bebê não nasce. O descolamento prematuro de placenta, ou seja, a placenta nasceu antes do bebê, tá certo? Ou estaria minto, a placenta estaria descolando antes mesmo do bebê nascer, e aí com isso os nutrientes e oxigênios não estariam indo para o bebê, e aí isso é um quadro extremamente grave, né, que precisa de uma indicação de cesariana de emergência, tá? Os casos de placenta prévia, ou seja, a placenta nasce antes, aí sim, ela nasce antes do bebê, ela estaria nascendo antes do bebê, o que também não pode acontecer. Um prolapso de cordão, quando o cordão, né, sai antes do bebê, porque isso pode fazer compressão de cordão e não vai os nutrientes para o bebê.
alterações do cordão, ruptura de vasa prévia e inserção filamentosa de cordão, que são alterações próprias da placenta e do cordão, porque isso também altera também a nutrição do bebê. Doenças infecciosas, as únicas, né, indicações cesarianas são HIV com carga viral acima de 1000 cópias, porque se for abaixo não é indicação de cesariana, você pode ter um parto vaginal, e herpes vaginal ativa no início do trabalho de parto, tá? É uma indicação de cesariana, ok? E por fim, em relação à mãe, a antecedência de cesariana corporal é diferente, geralmente as cesarianas que a gente faz são transversas, tá? A cesariana corporal é quando a gente faz um corte longitudinal no útero, porque isso aumenta muito o risco de ruptura uterina, então por conta disso a gente acaba indicando cesariana num próximo parto, tá? Então nos casos de cesariana longitudinal, nos casos de ruptura uterina e nos casos de miometrectomia, que é quando você tira um mioma, e a gente acaba tirando também quando a paciente, né, tinha um mioma, e aí a paciente foi submetida a uma retirada de mioma com uma parte também da musculatura do útero. Então, nesses casos também está indicada a cesariana. E em relação ao parto, a desproporção céfalo-pélvica, que é o famoso não tem passagem, e aqui é passagem óssea, tá certo? E nas paradas de progressão não resolvidas com medidas habituais, ou seja, aquele parto que não evolui apesar de tudo que você faz. Enfim, muda a posição da paciente, né, dá ocitocina, enfim, faz tudo que você pode fazer e mesmo assim não progride de jeito nenhum, então pode ser uma indicação, né, de cesariana também, ok? E o bebê sentado, né? O bebê sentado, ele não é, a apresentação pélvica não é uma indicação absoluta de cesariana, mas a gente precisa ter uma equipe bem treinada, e o ideal é que a paciente ela já tenha passado por um parto vaginal anterior. Por quê? Porque significa que essa pelve materna ela já foi testada, né? E por que é importante isso? Porque o que acontece? A cabeça do bebê é o maior diâmetro que ele tem. Então, assim, a gente só sabe se existe uma passagem da nossa pelve depois que passa a cabeça. E no bebê sentado, a cabeça é a última coisa que passa. Então, a gente só vai saber se o bebê realmente passa pela pelve ou não depois que a cabeça passar. E não dá para a gente ficar pensando, né, muito se, será que passa, será que não passa, né, certo? O ideal seria que a paciente já tenha tido um parto anterior, que significa que um bebê já passou por ali com a cabeça, ok? Eh, Existem ainda manobras de versão, né, cefálica, aqui tem um videozinho rápido sobre versão cefálica, que é justamente você mudar, o bebê estava com o bumbumzinho aqui, a cabeça para cá, e o médico ele faz alguns movimentos, né, faz uma movimentação para justamente girar o bebê e ele ficar com a cabeça, né, a cabeça tá aqui, passa para cá para baixo e o bumbum passa lá para cima, tá? Ainda também podem, né, tem algumas técnicas de acupuntura e até spinning babies, que são técnicas para tentar ajudar aí com que esse bebê vire com a cabecinha para baixo, tá certo? Essas manobras aqui, elas são feitas em ambiente hospitalar, tá certo? Porque esse bebê precisa ser monitorado depois, né? Tem risco de ruptura de bolsa, né? Tem risco de sangramento, então tem risco de algumas complicações, ok? Por isso que deve ser feito em ambiente hospitalar, tá certo? Parece simples, né? Mas não é tão simples assim, não. Bom, e indução de trabalho de parto. A indução de trabalho de parto tem várias indicações, ou porque o bebê passou da hora, ou porque a bolsa rompeu e a paciente não entrou em trabalho de parto, ou nos casos de hipertensão grave, pré-eclâmpsia, nos casos de crescimento intrauterino restrito, nos casos de diabetes gestacional descompensado, no caso de doenças crônicas maternas, como doenças cardíacas e renais, baixo líquido, infecções intrauterinas. Então, a gente pode induzir o trabalho de parto, e existem várias formas de induzir. Existe o balão, existe, o misoprostol, existe o Propés, existe a ocitocina, enfim, existem várias formas de induzir o trabalho de parto, tá certo? E a forma que a gente vai escolher vai depender do que a gente chama de índice de Bishop. A gente faz um toque vaginal e aí a gente vai avaliar a altura do bebê, né, em que altura que ele está, a dilatação, o apagamento, a posição do colo, a consistência, e a partir deste valor a gente vai orientar a paciente a usar um método ou outro, né, porque tem uma chance maior de dar certo, tá bom? E finalmente, né, o puerpério, o pós-parto, né, é o período que vai compreender, assim, as 6 semanas após o parto, né, e durante o qual as mulheres, passam por ajustes físicos e emocionais para retornar ao seu estado antes da gravidez.
digo bem antes da gravidez, porque eu acho que a gente nunca fica igual, né, mas assim, o mais próximo disso, tá. Então, vão acontecer contrações uterinas, as contrações não param, tá. Principalmente quando a gente amamenta, porque tem a liberação de ocitocina, a ocitocina ela age tanto na ejeção do leite, quanto na contração uterina, para o útero voltar ao seu tamanho anterior. Tem a loqueação, que é a eliminação do sangue dos tecidos de revestimento do útero através do canal vaginal, a recuperação do assoalho pélvico, né, com a cicatrização das lesões, né, com a cicatrização da episiotomia, caso, né, tenha sido feita, e também, né, a recuperação do assoalho pélvico. Muitas pacientes, às vezes, né, têm incontinência de esforço, uma incontinência de urgência, e então esse assoalho pélvico também precisa ser recuperado. Tem diversas mudanças hormonais, mas a principal é a diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona, as mudanças emocionais, que são bastante características desse momento, com as variações de humor, cansaço, sentimentos intensos devido à mudança de rotina, né, e o aumento das responsabilidades, principalmente em relação aos cuidados do bebê, né. Tem a amamentação e tem o retorno, né, ao ciclo menstrual. Então, o puerpério ele não é um processo físico só, né, mas ele é um processo de adaptação emocional à maternidade. E existem 3 fases, né, que a gente divide o puerpério. O puerpério imediato, que é até 10 dias depois do parto, o puerpério imediato ou tardio, que é até 42 dias, e o tardio, que é até 6 semanas do pós-parto. É uma coisa meio didática, mas assim, geralmente a gente fica no puérpero um pouco mais de tempo, tá. Porque a gente demora para isso aqui, né, pra consolidação e recuperação das mudanças físicas e emocionais, tá certo? Principalmente as emocionais. Então, no puerpério imediato, a gente vai ter uma loqueação mais rubra, né, então o sangramento vai ser mais intenso, ele vai diminuindo aos poucos, vai ter essas contrações principalmente na amamentação, né, o retorno do útero do tamanho normal, vai ter essas mudanças hormonais e o estabelecimento da amamentação, né, e os possíveis desafios iniciais. Possíveis não, é quase prováveis, tá. Eh, Em relação ao puerpério tardio, essa loqueação que era, né, muito vermelha, passa a ser um pouco mais clara, né, continua o útero a voltar ao seu tamanho normal, a recuperação do assoalho pélvico começa nessa fase, tá certo? Com recuperação e fortalecimento do assoalho pélvico, as adaptações emocionais, né, relacionadas às demandas emocionais da maternidade, e aqui geralmente a gente faz uma consulta pós-parto também. Dá certo para avaliar a recuperação física e emocional da mãe. Eu acho que mais física do que emocional. Eu geralmente aplico um questionário aqui de avaliação emocional, com 14 dias mais ou menos. O puerpério remoto ou tardio, que aí até 6 semanas após o parto, a loqueação já passa a ser bem clarinha, né, passa ou então nem tem mais sangramento. Algumas pacientes, né, acabam voltando a menstruar, consolida, né, as mudanças físicas e emocionais, re a gente passa a discutir o retorno à atividade sexual e, né, tem que falar sobre métodos contraceptivos, porque senão, né, coitado, né, a mãe está se recuperando ainda de um parto e engravida de novo. E uma consulta para avaliação da saúde materna também é extremamente necessária para falar sobre todos esses assuntos, tá. Essas fases elas não são rígidas, né, e elas podem variar de mulher para mulher. E cada mulher vivencia o puerpério de uma maneira única, dependendo do parto, dependendo de como a saúde dela era previamente, do suporte emocional dessa rede de apoio, entre outras coisas, tá certo. O blues puerperal. O blues puerperal, ou a tristeza materna, ou baby blues, né, é uma condição transitória, tá? É uma condição emocional transitória que algumas mulheres vão ter nos primeiros dias de pós-parto, tá? A paciente vai ter sentimentos de tristeza, irritabilidade, ansiedade, uma sensibilidade emocional acentuada, ela chora muito, né. Então as principais características é que primeiro, um início muito rápido, é nos primeiros dias pós-parto, é como se fosse um choque, tá. Mas é um choque com uma intensidade variável. Ora, às vezes você vai se sentindo muito triste e irritado e às vezes você não, tá de bem, entendeu, tá tudo bem. Então, assim, varia muito essa intensidade. O choro é extremamente frequente, às vezes sem motivo algum, eu falo: "Pô, eu tô chorando, mas eu não sei por quê", e é normal isso acontecer, mas alguns fatores são contribuintes, né, os fatores hormonais, essas alterações de estrogênio e progesterona, a mudança no sono, obviamente, o cansaço, o ajuste emocional, as demandas do cuidado do recém-nascido, isso tudo ajuda, né, para essa para esse baque materno, tá. A duração é limitada a alguns dias, algumas semanas, e apesar de ser uma reação bastante comum, ela precisa de apoio emocional da equipe,
enfim, da parceria, da rede de apoio, e se, obviamente, persistir ou intensificar, aí o ideal é procurar um profissional de saúde mental para fazer uma avaliação melhor e um acompanhamento, porque essa paciente pode ter aberto um quadro de depressão pós-parto. E a depressão pós-parto, por sua vez, é uma condição mais séria, tá? Que pode ter impactos tanto na saúde emocional e no bem-estar da mãe, como na relação entre a mãe e o bebê. Tá? E as principais características é que o início, né, é geralmente mais tardio, apesar de poder acontecer até o primeiro ano, tá? Pós-parto. Os sintomas são, desculpa, os sintomas são persistentes, né, e intensos, tá? Então, uma tristeza profunda, uma desesperança, a falta de interesse e prazer nas atividades, mudança de apetite, problema de sono, fadiga extrema, sentimento de culpa ou de inadequação, dificuldade de se conectar emocionalmente com o bebê, tem um impacto importante nas atividades diárias, incluída no cuidado do recém-nascido, né? Tem uma dificuldade na vinculação entre mãe e filho. Eu coloquei uma foto aqui, ó, o blues puerperal, a mãe tá ali triste, mas ela tá segurando o bebê. Aqui não, ela não consegue nem olhar para ele, porque ela tá completamente deprimida, tá? Ela se isola, tem dificuldade de pedir ajuda, tem dificuldade para compartilhar os sentimentos, e existem alguns fatores de risco, né? A paciente que já tem história de depressão, né, que tiveram eventos estressantes, né, nessa trajetória, né, da vida, a falta de suporte, complicações no parto, e o tratamento geralmente é com terapia, apoio emocional, medicamentos antidepressivos, uma combinação de todos eles, né. E é fundamental que as mulheres e as famílias elas estejam cientes desses sinais da depressão pós-parto e busquem ajuda se necessário, tá certo? Então, sempre pensar que assim, tipo, passou de 2 semanas, ou então, enfim, ela não está conseguindo criar esse vínculo com o bebê, ela pode estar sim abrindo um quadro de depressão pós-parto e elas precisam de ajuda, tá certo? Não vou ficar falando de amamentação aqui, que eu já fiquei sabendo que vocês tiveram essa aula ontem. Existem inúmeros benefícios para a mãe e para o bebê. Para a mãe, principalmente em relação à recuperação pós-parto, né, a proteção contra a doença, além de ser extremamente econômico, tá? Então, né, tem várias dicas de amamentação que provavelmente já foram dadas na aula anterior. E assim, sempre lembrar, né, existe a expectativa em relação, né, à amamentação, de que, nossa, você vai super conseguir amamentar com aquela, né, pega correta, e existe a realidade, que às vezes você precisa passar por um processo aí muito mais complicado, né? Meu filho, por exemplo, teve freio labial e lingual, então ele teve que fazer frenectomia, eu tive que fazer translactação, fiquei assim até 2 meses e meio de pós-parto, e hoje, né, meu filho tem 2 anos e eu amamento até hoje, né? Então, a partir de 2 meses e meio, eu comecei com aleitamento materno exclusivo e consigo amamentar até hoje. Então, mas é persistência, ok? E por fim, a fisioterapia no puerpério, não podia deixar de falar, né? Tem um papel crucial e contribui muito na recuperação pós-parto, né? Tanto na recuperação do assoalho pélvico para a restauração da força e da função muscular, quanto na prevenção de disfunções. Isso já tem inúmeros estudos falando, né? Inclusive o último congresso da ICS mostra isso, né? Previne incontinência, trata incontinência, previne prolapso, dor pélvica, tá certo? Também tem papel na postura e no cuidado do dia a dia, orientar como deve sentar, levantar, carregar o bebê para evitar sobrecarga na região, né, lombar e na musculatura do assoalho pélvico. Instruções sobre ergonomia durante as atividades para evitar tensões musculares e ter uma recuperação mais eficaz. Então, os fisioterapeutas eles contribuem para uma recuperação muito mais suave, uma transição muito mais saudável para a maternidade, tá certo? Tanto, né, pré quanto pós. Bom, gente, é isso. Eu falei muito, eu falo muito. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho aí do meu conhecimento sobre parto e puerpério, e eu fico à disposição para qualquer dúvida, tá certo? Esse é meu e-mail. Obrigada, Rebeca, foi ótimo. Claro, é um assunto abundante mesmo, né? E para uma aula é complicado. Agora que está aparecendo aqui a professora Halina, que eu havia falado antes, né? Boa A noite, Rebeca Rebeca. Eu também. entrei bem no inicinho da aula, só não me interrompi. Enfim, parabéns pela aula, muito obrigada, pela tua presença aqui. Muito boa a aula mesmo. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. A Anne É... falou do chuveiro quente, né? Ah, não vi essa. É. É, tá lá em Ah, cima, tá. só o chuveiro quente que nós temos aqui, perguntando se ajuda. Mas acho Uhum. que ela, depois que ela perguntou, ela falou sobre isso, né?
Do Sim, chuveiro, não sei, eu acho que sim. Se, acho que foi nesse momento, se ela, se foi ela, só tem essa pergunta mesmo, se e ela fora os quiser perguntar elogios, né? de novo, Anne, se não Então, respondeu, né, o naquele o momento, chuveiro mas eu quente acho que ajuda foi. muito, muito, muito mesmo, É. assim. Eu lembro que foram duas coisas que me ajudaram muito no meu parto, né? Foi o chuveiro e foi a banheira. Mas assim, teve uma hora que eu já não, nem a banheira deu, eu pedi analgesia, eu confesso que realmente, assim, quando chegou nos 8 centímetros, eu falei, gente, não, é a fase que a gente faz. Tem uma amiga minha que brinca, é a fase do. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Do desespero, né? Que aí quando chega com 8 centímetros, você fala, ai, não, não vou aguentar. E eu lembro que eu demorou para conseguir fazer analgesia, porque o anestesista era meu amigo, e eu xingava, eu não acredito que você demorou. Foi realmente interessante, assim, mas é uma experiência única, É. realmente. Mas ajuda muito. Principalmente fase latente ali, nossa, aquilo ali é a vida ficar no chuveiro, com certeza. O chuveiro também. Oi, tá me ouvindo? Ixi, eu acho que travou aqui. Perguntou. Travou em mim? Sim, aham. Não, a gente está te ouvindo. Peraí que só vou parar de gravar aqui. Tá. Ai, cadê a... Então, o chuveiro quente eu falei nos pródromos do trabalho de casa. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Ajuda muito, muito mesmo. E em casa, se vocês quiserem comprar uma banheira, melhor ainda, coloca uma banheirinha pequena, tipo assim, um ofurôzinho, sabe, dentro do banheiro, enche de água quente e fica ali, entendeu? O tempo que você precisar. E quando a gente fala assim, às vezes, né, eu falo com uma paciente minha, né, que entra em trabalho de parto, eu falo assim, ou que está nessa fase aí latente, ou nos pródromos, tal, eu falo assim, toma um banho quente. Aí ela toma banho de 5 minutos. Não, gente, não é banho de 5 minutos, não. Tipo, é banho de 1 hora. Eu falei, só quero falar com você daqui a 1 hora para ver se realmente a coisa vai engrenar ou não. Então, é demorar mesmo no banho, é gastar a água da sedaia. Tá,